Pessoal, empate frustrante, hein? Primeiro, boa noite. Esse é o blog do Guga e se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo e seu comentário. Empate frustrante na Vila Belmiro hoje, um jogo que a gente precisava ganhar. Foi a estreia do novo treinador, o técnico Vojvoda, e foi frustrante o empate, mas deu para perceber algumas melhoras no time. Melhora defensiva, principalmente melhora defensiva. Ele botou o Zé Ivaldo ali e o Zé Ivaldo fez uma grande partida. O Zé Ivaldo, para mim, foi o melhor jogador do Santos no jogo. O Antes de começar a fazer essa análise do jogo aqui, eu queria falar do Guilherme, cara. Como é que eu... eu queria entender como que esse cara ainda tá no Santos. É um jogador de Série B, gente. É um jogador de Série B. Ele faz exatamente a mesma coisa todos os jogos. Todos os jogos. Hoje ele ficou 8 vezes impedido, cara. O cara ficou 8 vezes em impedimento. Isso não é normal. É um jogador completamente burro. É burro. É completamente burro. É um jogador ruim. É um jogador que não tem técnica nenhuma. Não tem técnica. Ele chuta mal. Ele erra passe. Ele não consegue driblar. Ele não tem técnica, gente. Nós temos um atacante que não tem técnica. Essa que é a realidade. Se ele tá bravo, se ele tá triste, não é esse o maior problema. O maior problema é a falta de qualidade desse cara. Não é falta de confiança, não é problema psicológico, não é. Não é, é a falta de qualidade dele. Meu Deus do céu, o cara não consegue acertar nada, gente. Nada. Neymar hoje fez uma péssima partida. Fez um péssimo jogo. Um péssimo jogo. A gente tem que falar. O Neymar fez um péssimo jogo hoje. Errou bolas fáceis, errou passes fáceis. Sabe? O Escobar foi bem hoje. O Escobar foi muito bem. O Lua Pérez também foi bem. O Zé Rafael foi bem, voltou a jogar bem. Agora, o Rincon, gente. Já repararam que é sempre os mesmos caras que a gente reclama aqui? É Guilherme, é João Schmidt, que entrou e não fez absolutamente nada. Guilherme, João Schmidt, Rincon, é sempre esses caras, cara. É sempre esses caras. A pergunta que fica é: quando que o Arão vai jogar? Quando que o William Arão vai jogar? Porque a gente precisa de um volante, cara. A gente precisa de um volante. Ou contrata, ou recupera o Arão logo. Porque não é possível você ter o Rincon, aí tirar o Rincon para colocar o Schmidt. Porque foi isso que ele fez hoje. Ele teve que tirar o Rincon para colocar o Schmidt. É um pior que o outro, cara. É um pior que o outro. Os caras não conseguem tocar a bola para frente. O Santos hoje, um dos problemas foi: o Fluminense estava deixando a gente jogar, só que a gente estava com medo de jogar. O Santos estava com medo de jogar. Só tocava para trás, toda hora voltava a bola pro goleiro. Toda hora, cara. O Brasão não fez defesa difícil. Não fez. A defesa ficou bem protegida. A defesa ficou bem protegida. Agora, a questão do jogo de hoje foi o medo e a covardia dos caras. O técnico fez a parte dele. Arrumou a defesa. A defesa não sofreu hoje. Agora, se os caras não conseguem ter a coragem, ter a atitude de ir pra cima do Fluminense, não dá, né? Somamos um ponto, né? Estamos com 22 agora. Agora vai ter a parada para a data FIFA.
tempo para o Vojvoda treinar, tempo para ele acertar o time, os reforços estão chegando. Lautaro Dias teve um empréstimo confirmado hoje, junto ao Cruzeiro. Então, Lautaro Dias, Adonis Frias e Vitor Hugo são jogadores do Santos. Eu acho que o Vitor Hugo tem que sair jogando como titular já. O moleque tem que sair jogando como titular. É muito melhor que o Rincon, é muito melhor que o Schmidt. E eu acho que o Santos precisava de mais um volante. Se o Arão não se recuperar, né? Que tá difícil a situação dele, que ninguém vem explicar. Alguém tinha que vir explicar isso aí. Por que o cara tá tanto tempo no departamento médico? Meu, o Santos perdeu um gol no começo do segundo tempo ali que não dá pra perder, né? Tudo bem, o Fábio fez uma grande defesa, mas não dá pra perder aquele gol. O Santos, na questão de ataque, criou muito pouco. Criou muito pouco. Mas quando chegou com perigo. E no segundo tempo, melhorou um pouco, atacou mais, tentou fazer o gol. Já é uma evolução. De um trabalho para o outro já é uma evolução. Agora a gente tem que começar a ganhar, gente. A gente tem que começar a ganhar, porque a nossa situação não está nada boa na tabela. O Vasco está ganhando agora, do Sport. O Inter está empatando com o Fortaleza. Resultados péssimos para a gente. O Vitória ganhou. Eu acho que o Vojvoda vai dar jeito. Eu acho que vai dar certo. O Santos vai sair dessa situação, mas hoje perdeu a oportunidade de ganhar, de fazer 3 pontos, de dar uma respirada no campeonato. Agora tem uma parada data FIFA. Era importante ter ganhado esse jogo. Mas tudo bem. Agora passou, a gente tem que olhar para frente. O que tem agora na frente? Atlético Mineiro e São Paulo. Temos que fazer no mínimo 4 pontos aí. No mínimo 4 pontos. Um empate e uma vitória. É isso. Agora, tomara que esses reforços deem certo. Aí eu vejo muita gente falando, nossa, porque o Lautaro Dias não era nem utilizado no Cruzeiro. Mas no Independente Del Valle o cara jogava bem. Jogou bem contra o São Paulo na final da Copa Sul-Americana de 2022. Jogava bem no Del Valle, fez gol no São Paulo, no Corinthians. Chegou e não deu certo. Chegou e não deu certo, gente. Mas pode dar certo aqui. Pode dar certo aqui. Foi uma oportunidade de mercado que surgiu e tomara que ele seja bem aproveitado aqui, porque o Tiquinho não dá. O Tiquinho era para ter saído como herói hoje, mas estava bem pouco impedido. Foi por pouco, mas ele estava impedido. Mas o Tiquinho não dá, gente. O Tiquinho teve 3 lances que ele caiu no chão quando foi tentar fazer um pivô. Ele e o David Washington, se juntar os dois, não dá um centroavante. Não dá um centroavante bom se juntar os dois. Os dois já foram bons. Já foram bons. Hoje não são mais. Hoje não são mais. São jogadores fracos hoje. Então precisava de um centroavante. Ele tá chegando, o Lautaro Dias. E tem que botar ele de titular, gente. Tem que botar ele de titular, porque assim, o Neymar de falso 9 não funciona. Não funciona. Põe o Lautaro Dias. Põe o Lautaro Dias. Ó, é Lautaro Dias. Aí. O time a partir de agora, com os reforços, tem que ser Adonis Frias na zaga, junto com o Luan Pérez. O Zé Ivaldo, depois da partida de hoje, eu acho que ele tem que ficar. É um bom reserva. Quando precisa dele, ele tá à disposição. Ah, mas é um milhão de dólares. Compra.
É melhor ficar com o Zé Ivaldo aí do que ter o Luizão de opção, né? Não é um cara tão caro para comprar, compra o cara, fica com o cara aí. É um bom reserva. Não é um valor tão alto, eu compraria. Depois da partida que ele fez hoje, eu compraria. Eu acho que ele pode ser titular e pode ser reserva também. Mas tem que ficar no elenco, cara. Tem que ficar. É zagueiro de. Dos zagueiros que a gente tem hoje, nesse momento aí, ele é o melhor, cara. Ele é o melhor. Ele e o Luan Pérez é a melhor dupla. Não sei por que escantearam ele e botaram o Luizão para jogar. Eu queria entender. Por que escantearam ele e colocaram o Luizão para jogar? Neymar não fez nada hoje. Meu Deus do céu. Aceitou a marcação, sabe? Teve um lance lá que era para ele ter chutado, ele não chutou. Muito mal hoje o Neymar, muito mal, muito mal. Tá muito abaixo daquilo que a gente espera dele e daquilo que a gente sabe que ele pode entregar. É um cara já com mais idade, não tem aquela explosão, aquela velocidade que ele tinha com 19, 20 anos, não tem. Mas tem muita qualidade ainda e tem muito futebol para mostrar. A gente precisa de você, Neymar. A gente precisa de você porque a nossa situação está complicada. Agora, o time base do Santos para mim é Brazão, Mike, Adonis e Luan Pérez e Escobar. Eu não colocaria o Souza, colocaria o Escobar porque ele marca melhor. O Souza deixa muito espaço na lateral. Escobar, aí Vitor Hugo e Zé Rafael, Neymar, Rollraiser, Barreal e Lautaro Dias. Ou o Cabaleiro. O Cabaleiro hoje não foi tão bem, mas é um moleque que ainda tá se adaptando, sabe? Tá chegando ainda, são os primeiros jogos dele. E ele já mostrou uma qualidade e ele vai melhorar como jogador do Santos. Agora, o time base é esse. O time base para mim, vou repetir: Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e Escobar, Zé Rafael, Vitor Hugo, Rollraiser e Neymar, Lautaro Dias e o Cabaleiro, ou o Barreal. Esse é o time. 4-4-2. O Guilherme não dá pra jogar, gente. O Guilherme não dá pra jogar. O Guilherme é um a menos em campo. O Guilherme é um a menos em campo, gente. Ah, mas ele é o artilheiro do time na temporada. Dane-se. Dane-se. O cara é um a menos em campo, gente. O cara é um a menos em campo. Não dá. Não tem a menor condição. Alguém rescinde o contrato desse cara. Porque não é possível. Não é possível, gente. O cara é muito ruim. Ele é péssimo. Ah, criticaram ele, ameaçaram ele lá. Beleza, isso aí tá errado. Tá errado, é lamentável. E só uma coisa. Agora, a qualidade dele como jogador de futebol é zero. Ele não joga nada. Ele não acerta nada. O cara ficou 8 vezes impedido, gente. 5 no primeiro tempo. 5 impedimentos no primeiro tempo, gente. Pelo amor de Deus. Até quando a gente vai aguentar esse cara? E é sempre a maldita jogada. É sempre a mesma jogada. É sempre aquela maldita jogada que ele sempre erra, cara. Ele sempre erra. Até quando esse cara vai ser titular? Ele não pode ser a solução do nosso ataque. Não dá
Põe qualquer outro, mas não põe esse cara. Meu Deus, espero que o Vojvoda tenha visto isso hoje. Não dá. Não tem condição. Porra. Não é possível, cara. Não é possível esse cara. O cara é um a menos. O cara mata todas as jogadas, gente. É jogador de Série B, Série C. É ruim. É ruim. Não tinha nem que estar no Santos. Quando teve a oportunidade, tinha que ter mandado ele pro Vasco. O Vasco queria ele no começo do ano. O Carille era o técnico. O Vasco queria ele. Tinha que ter mandado ele pra lá. Meu, esse Guilherme é muito ruim, gente. É desesperador. O cara não acerta nada. Não, eu tô indignado assim porque não dá. Não tem condição nenhuma. Esse cara é jogador nível Cuiabá. Ele é nível Chapecoense, nível Cuiabá, Sport, Ceará. É esses times aí que ele tem que jogar. O cara é péssimo. O que mais? Schmidt. Esse cara não pode ser opção. Esse cara não pode ser opção do Santos. Nem ele, nem o Rincon. Eles não podem ser opção. Tem o Ian no banco aí, que pode jogar. O Rian. Põe o moleque para jogar. Ou corre atrás de um volante, agora nesse final de janela. Porque não tem condição. Não dá para o Schmidt ser a nossa primeira opção para entrar no meio campo. Erra todos os passes, só toca para trás. Ele tem medo de jogar, ele não se movimenta. Todo jogo é a mesma coisa, cara. Todo jogo é a mesma coisa desse cara. E o Rincon também. Agora, uma coisa que eu achei que melhorou bastante no time foi a defesa. A recuperação defensiva do Santos hoje foi muito boa. Porque o Fluminense teve alguns contra-ataques. Os zagueiros foram muito bem. O Zé Ivaldo e o Lopérez foram bem. E o Escobar também jogou muito bem. Agora, não tem volante, gente. O primeiro volante do Santos, é por isso que eu falo, cadê alguém explicando a situação do William Arão? Porque ele é primeiro volante. Ele é primeiro volante. Ele seria o cara que seria titular hoje. Porque ele é melhor que todo mundo aí. Tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida. Ele é melhor que todo mundo. Cadê alguém para explicar a situação do cara? Cadê? Sabe? Então, assim, o time não é ruim. Volto a falar, o time não é ruim. Eu acho que vai ser melhor treinado agora e vai melhorar. Vocês vão ver que vai melhorar. Já melhorou hoje. Teve um bom rendimento já hoje. Principalmente na defesa. Agora, tem certos jogadores que não têm condição de jogar. Não tem condição de jogar. É o primeiro jogo do técnico? Mas espero que já tenha dado para ele ver que Rincon, Schmidt e Guilherme, e Tiquinho e David Washington, não dá para jogar. Não tem condição. Esses 5 jogadores não podem ser opção do Santos. Não podem. Contratou o Lautaro Dias agora, né? Centroavante. Põe ele de titular e deixa o Cabaleiro como primeira opção. De 9. Ou pega alguém da base aí, do sub-20, para jogar de centroavante. O Luca Meireles foi vendido, né? Tinha que vender mesmo, na minha opinião tinha que vender, porque a gente não sabe se o moleque vai virar. E era um dinheiro bom, né? Era um dinheiro bom. O Santos ainda ficou com uma porcentagem dele. Então, para mim, tinha que vender. Mas pega outro da base aí.
Pega outro da base, para ser o reserva, e põe o Lautaro de titular. Porque o Tiquinho e o David Washington, se juntar os dois, não dá um centroavante. Tem 5 jogadores que estão jogando agora que não dá. Que é esses 5 que eu falei. Os 5 matam o time. Quando tinha o Luizão, então era pior ainda. Agora o Luizão saiu. No jogo de hoje, pelo menos, né? Pô, mas comemorei tanto aquele gol no final. Pena que não. Pena que estava impedido. Mas acontece, né? Vamos pro próximo jogo agora. Temos um tempo aí para respirar, para organizar o time. Então vamos pensar no Atlético Mineiro agora e sair dessa situação o mais rápido possível, porque a gente não merece passar por isso de novo. Tá? Tamo junto, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e seu comentário. Um abraço para vocês.